Fernando Alonso comparou Andrea Kimi Antonelli com Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. E a declaração dele foi simplesmente chocante para muita gente, ainda mais depois do que ele falou sobre Bortoleto no ano que vem. Bortoleto também deu uma entrevista, contando o que ele tá achando de competir ao lado justamente do príncipe das Astúrias. Mas será que Bortoleto é isso tudo mesmo? O que Fernando Alonso falou nessa entrevista? E o que o Gabriel comentou sobre a questão de disputar junto com o Alonso em 2025? É isso que a gente vai falar agora, explicando tudo pra vocês. Então assiste esse vídeo até o final, porque essa matéria tá dando gosto de assistir. Como a gente sabe, Gabriel Bortoleto é o futuro do Brasil na Fórmula 1. Assim como diversos outros corredores na história da categoria, entre Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e muitos outros que foram grandes exemplos para nós. Gabriel Bortoleto chega agora já dizendo que ele está disposto a representar muito bem o Brasil na maior categoria do automobilismo mundial. Isso ele disse logo após conquistar o seu título na Fórmula 2. Mas agora a apreensão começa a tomar conta de muita gente, inclusive de pessoas que são especializadas na Fórmula 1. Será que não foi um erro Bortoleto escolher justamente a equipe Sauber? E será que o piloto realmente tem maturidade suficiente para chegar na Fórmula 1 nesse primeiro ano de Fórmula 2, por exemplo? Pois é, Fernando Alonso contou tudo sobre isso em uma entrevista. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer comprar uma camiseta para torcer pelo Bortoleto, você tem a oportunidade agora na Overtake Store. Nós temos camisetas como essa aqui do Ayrton Senna, que é uma homenagem da McLaren ao grande ídolo brasileiro e por um preço especial demais. Por menos de R$100 você conquista uma camiseta como essa aqui, você compra e utilizando o cupom DRIVE10 você ganha mais 10% de desconto. Mas não para por aí. Nós temos outras estampas especiais, como as estampas de Gabriel Bortoleto, para você torcer pelo próprio piloto brasileiro no ano que vem da Fórmula 1, trajado com uma camiseta de extrema qualidade. Então não perde a oportunidade. Clique agora no link que está aqui embaixo na descrição, utilize o cupom DRIVE10 e consiga a camiseta do seu time do coração, ou pelo menos para torcer pelo único brasileiro na Fórmula 1 a partir de 2025. Fernando Alonso foi perguntado sobre o que ele achava de Gabriel Bortoleto. E talvez você não saiba, mas Alonso é o dono da A14 Management, uma empresa que gerenciava a carreira de Gabriel Bortoleto na sua chegada à Fórmula 1. Ou seja, de certa forma, Fernando Alonso é o agente de Bortoleto, mas não apenas isso, ele se tornou padrinho do piloto brasileiro. E desde sempre ele já falava, Bortoleto era um cara diferenciado na sua chegada da Fórmula 1. E já pensou Fernando Alonso falando nisso de outro piloto? Pois é, raridade. Quando ele foi perguntado sobre essa questão, ele simplesmente deixou claro: Gabriel Bortoleto é o melhor piloto novato da Fórmula 1 de 2025. Podem existir outros pilotos com carros melhores do que o dele, mas é inegável que ele é o melhor. E todo mundo precisa lembrar disso até o fim do ano que vem. E por mais que ele não esteja tão rápido quanto os outros novatos, claro, em 2025, Bortoleto continuará sendo o melhor entre todos eles. Isso é uma cutucada em muita gente, é uma declaração muito agressiva de Fernando Alonso, mas que demonstra apenas uma coisa: para Alonso não tem para ninguém. O futuro de Bortoleto na Fórmula 1 é óbvio e ele tem a capacidade, inclusive, de se sobrepor a diversos pilotos. Mas Fernando Alonso deixa claro que os pilotos que estão nas equipes melhores que as de Bortoleto, praticamente todos os que estão entrando agora, são piores do que o piloto brasileiro. Entre eles estão Oliver Bearman e Jack Durham, mas também existem outras possibilidades, como a entrada de Zac Hadjar e de Liam Lawson nas Racing Bulls. Mas o mais impressionante, Andrea Kimi Antonelli, que chega à Mercedes em 2025, substituindo o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Existe sim muito hype sobre Antonelli, que foi 4 vezes campeão na Fórmula 4 e depois teve um salto muito grande diretamente para a Fórmula 2 e agora para a Fórmula 1, mesmo ficando apenas em 6º lugar no campeonato de 2024 da Fórmula 2. Muitos dizem que Andrea Kimi Antonelli é a reencarnação de Ayrton Senna. Apesar de eu não acreditar nessas coisas, é preciso reconhecer que o piloto italiano
realmente é muito diferenciado quando o quesito é pilotagem. A agressividade dele em ultrapassagens é excepcional e não para por aí. A velocidade dele na pista também é incrível. Mas Fernando Alonso continua deixando claro: Gabriel Bortoleto foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 de forma consecutiva, algo que pouquíssimas pessoas conseguiram na história da Fórmula 1. Claro que eu já falei em vários vídeos aqui do canal sobre isso, mas Ayrton Senna foi um deles que conseguiu ali 3 campeonatos consecutivos até chegar na Fórmula 1. Nós temos George Russell, Charles Leclerc e alguns outros pilotos que são muito poucos e que conseguiram esse feito. Gabriel Bortoleto é mais um que entra nessa lista extremamente exclusiva depois de bater justamente Zack Hadjar, o piloto da Red Bull. E aí eu sei que muita gente pode estar falando: mas Bortoleto teve sorte, ele estava numa equipe incrível na Fórmula 2. Na verdade, ele não é isso tudo que estão falando por aí, mas gente, é sim. Bortoleto é um piloto muito diferenciado e inclusive a equipe Invicta era um time que lá no início de 2024 todo mundo falava só o seguinte: Bortoleto começa na Invicta, vai vencer uma corrida aqui, outra ali, e em 2025 ele continua na Fórmula 2 e vai para uma equipe um pouco melhor. Só que foi justamente o brasileiro que conseguiu somar a quantidade necessária de pontos para fazer da Invicta, que é uma equipe mediana, a campeã de construtores da Fórmula 2. Até porque Maini não ajudou tanta coisa assim. E ainda para quem continua duvidando da capacidade de Bortoleto, nessa semana mesmo a FIA está premiando o piloto brasileiro como o melhor novato do ano de 2024. E olha que nós temos vários outros pilotos juntos com ele, como o próprio Andrea Kimi Antonelli, mas quem a FIA escolheu foi justamente o piloto brasileiro, que apesar de ter vencido apenas 2 corridas na Fórmula 2, foi extremamente inteligente, capaz de colocar toda a sua velocidade dentro da pista e de fazer ultrapassagens inacreditáveis até o fim do ano. Inclusive na última corrida, em que ele tentava vencer aquele GP, justamente o GP que significava a vitória dele no campeonato da F2. E o mais legal é que em uma entrevista logo após ser anunciado que Bortoleto seria piloto da Sauber em 2025 e a partir de 26 da Audi, perguntaram para ele o que ele achava de conseguir pilotar agora ao lado do seu agente e contra, claro, Fernando Alonso. E a resposta dele foi muito legal e muito admirável. Mas antes de falar mais sobre isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder novos vídeos aqui no canal que fala com a sua identidade, a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. Mas vamos lá. Ao responder essa pergunta capciosa, vamos dizer assim, Bortoleto deixou claro que ele e Fernando Alonso sempre brincaram com isso. O piloto espanhol já tem mais de 40 anos de idade. E o mais interessante é que Bortoleto não era nem nascido quando Fernando Alonso entrou na Fórmula 1. Nesse caso, a gente percebe que existe uma nova geração mesmo na maior categoria do automobilismo mundial. Uma geração que está deixando no chinelo muita gente da geração anterior. Não é isso que Gabriel Bortoleto falou. Ele simplesmente disse que vai ser muito divertido estar junto com o Alonso dentro da pista. Mas ainda assim, é algo interessante de se pensar. No mesmo ano em que Alonso dava sua primeira volta de Fórmula 1, Bortoleto nem pensava em nascer. Interessante, né? Mas é claro que o Bortoleto diz que a intenção é disputar com seu empresário, mas admitiu que ele ajudou muito Bortoleto nesse caminho até chegar na Fórmula 1. Apesar disso, Mattia Binotto deixou claro que não teve muitas conversas com Fernando Alonso nas negociações para a chegada do brasileiro à Sauber, mas que o talento de Bortoleto fala por si só. Não precisa de nada além desse talento para convencê-lo de que Gabriel é um merecedor da vaga na Fórmula 1. Mas e para você? Bortoleto realmente é o melhor piloto novato da categoria? Para nós aqui do canal, a gente tinha certa dúvida no início do ano, principalmente por conta de Kimi Antonelli, que era um piloto excepcional, continua sendo, mas aparentemente não é tão maduro quanto deveria. Mas agora, ao fim do ano, a gente percebe que realmente Gabriel Bortoleto é o melhor piloto entre os novatos da Fórmula 1 atual. Claro que podem existir ali oscilações, Bortoleto pode ter dificuldade numa adaptação aí futura, mas hoje, se fosse pra gente escolher, realmente, Gabriel Bortoleto é o melhor piloto novato da Fórmula 1 e pra ser sincero, ele tá melhor que a metade daquele grid da maior categoria do automobilismo, mas essa é a nossa opinião. Se você quer ter uma camiseta para torcer pelo time do seu coração ou torcer pelo único piloto da Fórmula 1, a Overtake Store é o seu lugar.
Como eu já disse, o link está aqui embaixo na descrição. E utilizando o cupom DRIVE10 você consegue 10% de desconto e assim você compra camisetas a menos de R$100. Menos do que 2 pizzas, galera. Aproveita essa oportunidade. Link aqui embaixo e não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque é aqui que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.